nós encontramos a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto numa situação que julgamos que é inerente ao próprio funcionamento do Estado. Sabemos o que aconteceu nos últimos 4 anos e isso afetou bastante diferentes instituições da Guiné-Bissau, porque vivemos uma crise político-institucional que não ajudou o país. Então, eu encontrei a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, da parte do desporto. É um setor, primeiro, que não temos nenhuma legislação em vigor, temos propostas de leis, alguns estão em Conselho de Ministros, outros estão na Assembleia, que é o caso de lei de base do desporto, que está na Assembleia, à espera de ser aprovado e encaminhado ao Presidente da República para promulgação. É um setor que não tem nenhuma lei, carece de infraestrutura, nós temos problemas de infraestruturas desportivas, o que torna difícil o processo de massificação do setor desportivo. E também nós encontramos um setor desestruturado, né? Há conjunto dos problemas entre os próprios atores. Há problemas entre Secretaria de Estado, Federação, própria Associação de Ex-Atletas, Liga de Clubes e os próprios clubes. Então encontramos um setor desportivo desestruturado, né? Cheio de problemas, com falta de recursos humanos e materiais para o seu funcionamento. E nós atribuímos isso aos problemas que nós vivemos, recorrentes instabilidades políticos institucionais. Em relação ao setor da juventude, nós encontramos o setor está minimamente organizado no sentido de que há uma carta, ou seja, há um plano política nacional da juventude que não há no setor desportivo. Nós não temos nenhuma política nacional no setor de desporto. Já na área da juventude nós temos uma política nacional, mas que até então o governo não tem suportado, ou seja, orçamento, há uma política, mas o governo não trabalha na implementação dessa política nacional da juventude. Mas em resumo, a questão de juventude nós resumimos a duas coisas, duas problemáticas: a questão de formação e questão de empregabilidade, que tem sido o problema. Nós temos a maior parte da população da Guiné-Bissau é constituída por jovens e que significa que a maioria das pessoas na condição de desemprego, na condição de falta de formação, também são jovens. Então, são problemas que nós encontramos, que nós estamos, até agora, são diagnósticos que nós fizemos à volta do setor, em termos de parcerias público-privadas ou com agências multilaterais. O Instituto da Juventude tem desenvolvido trabalho com o UNFPA, né, e o OIM. Da parte do setor de desporto quase que não há nenhum parceiro. Então, em resumo, é dessa forma que nós encontramos a casa, também em termos de recursos humanos. Nós encontramos aqui por volta de 50 estagiários, totalmente à margem daquilo que é legislação em vigor da administração pública. Encontramos grupos de jovens que estão aqui de uma forma ilegal, né? Porque a nossa lei não admite o que aconteceu. Então, são um conjunto de coisas que nós encontramos que estamos a resolver. Bom, nós entendemos que os desafios principais têm a ver com a ordem de estruturação. Nós temos que tomar um conjunto de medidas de caráter estruturante para poder fazer os trabalhos avançar. Nós já tínhamos tomado uma medida de proibir os espetáculos
no estádio 24 de setembro, porque é a única infraestrutura que nós temos e que vem sendo usado de uma forma, digamos, abusiva. Tivemos que tomar uma decisão de caráter estruturante de proibição temporária dos concertos e atividades culturais no espetáculo. E, em relação ao setor desportivo, nós criamos o Instituto Nacional de Desporto, que entendemos que é uma entidade que deve ser, ou seja, que deve cuidar do setor desportivo. Tomamos a decisão de acabar com a direção-geral para criar o Instituto. Então, nós estamos a trabalhar agora na questão de estatuto da própria Instituto e todas as questões de orgânica, adotá-la de uma orgânica que vai facilitar o funcionamento do próprio Instituto. E temos que ter uma política nacional do setor desportivo. Na Guiné-Bissau nós temos vários talentos, mas o problema é que o governo não tem um instrumento que define as prioridades no setor desportivo. Então, essa para nós é uma prioridade. Temos que elaborar um plano ainda este ano que vai definir todo como deve ser a visão do governo na parte de infraestrutura, qual é o rumo que nós devemos dar ao setor, porque há vários modelos, né? Nós podemos basear o nosso setor desportivo no desporto escolar, ou seja, na massificação do desporto, mas também podemos basear nos clubes. Então, são questões que nós temos que discutir com todos os atores intervenientes no setor de desporto. Também há um plano, há uma política nacional de juventude. Esta política deve ser implementada pelo governo. Então, também é a nossa prioridade, implementar a política nacional de juventude com ênfase na questão de formação profissional e empregabilidade. Nós temos que reduzir a taxa de desemprego juvenil. Para isso, nós criamos uma agência nacional de emprego jovem, que é uma estrutura governamental que vai tratar toda essa questão de empregabilidade e formação profissional da juventude. Bom, os passos que nós demos nesses primeiros 30 dias foram os seguintes. Como nós encontramos o setor desportivo e da juventude quase parado, nós priorizamos a questão de trabalhar a estrutura do governo, que possa atender à visão, aquilo que deve ser visão durante 4 anos. Então, trabalhamos na questão de adotar a Secretaria de Estado de uma estrutura que reflita as necessidades. Então, nisso, temos agora a orgânica. Nós temos o Instituto Nacional de Juventude, que vai cuidar de todo aspecto de políticas no setor da juventude. Nós criamos o Instituto Nacional de Desporto, que é a entidade governamental que vai cuidar de todo o setor desportivo. Nós criamos o Fundo de Fomento da Atividade Desportiva e Juvenil, que é o meio para não sobrecargar o tesouro público, mas termos um fundo que vai apoiar toda a atividade desportiva e juvenil, dando bolsas de atleta e incentivando a prática desportiva. Também criamos uma agência nacional de emprego jovem, que é uma entidade vocacionada para cuidar da questão de empregabilidade juvenil. Também temos uma direção de empreendedorismo e formação profissional, que entendemos que é uma entidade transversal que deve trabalhar com todos os ministérios nas questões da juventude, na questão de fomento de empreendedorismo, e essa direção também tem uma missão de trabalhar com todos os departamentos do governo, no sentido de colocarmos a juventude no centro de todas as ações do governo. Porque sendo as jovens uma categoria que domina, ou seja, a maioria parte da população da Guiné-Bissau são jovens, então nós queremos colocar a juventude no centro de todas as ações de governação. Então, esse é um departamento que vai cuidar disso. Também temos a parte de inspeção, que uma estrutura que deve monitorar
tudo que tem a ver, desde o ponto de vista de infraestrutura, recursos humanos, que garantir que o que está sendo feito está seguindo um padrão, está seguindo uma regra pré-estabelecida. Depois, nós tivemos um trabalho junto dos parceiros. Eu viajei para Luanda para assistir uma conferência de ministros de Juventude e Desporto da CPLP. O objetivo da conferência era a revisão do protocolo de cooperação. E nós, à margem da conferência, tivemos encontros bilaterais com países amigos, com o Brasil, com Portugal, com Cabo Verde e com Angola. E todos esses países não hesitaram, estão abertos para nos apoiar. E nós estabelecemos um deadline de trabalharmos. E, com todos esses países, nós instituímos uma comissão técnica que estão a trabalhar na elaboração do protocolo de cooperação. Então, estabelecemos um deadline que, durante o mês de agosto, temos que ter os drafts de protocolo de cooperação pronto e para depois acertarmos as datas de assinatura de protocolo de cooperação. O Brasil quer apoiar muito na questão de formação, na transferência de tecnologia, na questão de empreendedorismo juvenil. Portugal quer apoiar muito na questão de assistência técnica, na elaboração da nossa política nacional de desporto, quer apoiar na questão de cedência de infraestruturas para centros de estágio dos nossos atletas, a Seleção Nacional de Futebol e demais seleções. Então, Cabo Verde quer partilhar conosco sua experiência de desporto escolar. De todos esses países estão dispostos para nos ajudar, de caminhar conosco. Como nós temos competições agora internacional, era necessário preservar o relevado para depois, de serem criadas as condições necessárias, vamos voltar a admitir atividades culturais no Estado. Então, durante a nossa estada em Lisboa, tivemos encontros com vários parceiros que estão dispostos a suportar a nossa agenda, né? E também a Secretaria conta com várias atividades agora no plano de emergência do governo. Nós agora temos previsto no plano de emergência do governo, que vai até dezembro, ações que nós temos que realizar e concluir até dezembro. Nós temos que criar praças desportivas, parques desportivos, 16 parques desportivos, 8 em Bissau e 8 no interior do país. Que é um espaço onde jovens chamamos de fitness parks. E também que terá ao lado um polivalente, quadra polivalente, para permitir aos jovens terem um espaço de prática de desporto, vôlei, futebol de salão, basquete e tal. Então nós temos que construir 8 em Bissau até o final do ano e 8 no interior do país. Também temos que reparar os complexos desportivos Lino Corrêa, Justado Vieira, Ministério de Defesa e campo de rádio. Então também isso está como prioridade do governo até dezembro. Então, o governo já está dando apoio. Nós agora já estamos dando apoio na reabilitação de campos, nivelamentos, materiais. Estamos a trabalhar com comissão de organização de campeonatos de FIS e também, a par disso, nós vamos apoiar a realização de campos de férias de diferentes redes juvenis. Vamos ter reuniões com diferentes redes juvenis e vermos como é que nós podemos apoiar a juventude, porque são eventos interessantes que servem não só para a educação de juventude, mas também para despertar a consciência juvenil. Então são um conjunto de coisas que nós decisões que já tomamos e ações que nós temos vindo a trabalhar. Num país como a Guiné-Bissau, onde tudo é prioridade, sobretudo no setor da juventude, no setor do desporto, tudo é prioridade, mas nós entendemos que é inadiável para nós temos que ter uma política nacional de desporto, para nós é inadiável. Nós temos que regulamentar o setor desportivo, sobretudo de alta competição. Nós temos que implementar a política nacional de juventude, com mais
ênfase na questão de formação profissional e empregabilidade. Então, para nós, essas 4 coisas são inadiáveis. São um compromisso que nós temos. Temos que dar formação profissional à nossa juventude. Temos que reduzir taxa de desemprego juvenil. Temos que ter uma política nacional de desporto. E temos que regulamentar o setor desportivo. Então, para nós, são coisas inadiáveis. Porque, tendo esses instrumentos, o governo tem que trabalhar na implementação dessas políticas. Porque nós temos... E tudo isso nós podemos resumir a 3 coisas. Infraestruturas, quer de infraestrutura de lazer para a juventude, assim como infraestruturas desportivas, formação, quer de reforço de capacidade, assim também formação profissional aos jovens e também no setor desportivo. Nós temos que capacitar as pessoas na gestão de infraestrutura desportiva, formar os nossos árbitros, formar os nossos técnicos, que é para poderem estar em melhores condições de ensinar aos nossos jovens. Nós temos que impulsionar o desporto escolar, né? É uma questão também inadiável, né? E depois nós temos questão o quadro legal do setor. Temos que regulamentar o setor. Então, são para nós questões de alta prioridade.